Salve, salve, gente boa! Bem-vindos a mais um Catequese, ponto a ponto. Eu sou o professor Euclides e o ponto de hoje está dentro da estrutura desse catecismo, que é o quarto parágrafo do prólogo do Catecismo da Igreja Católica, que vai fazer um estudo sobre a segunda parte, que é os sacramentos da fé. Este ponto 15 nos diz o seguinte: a segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo se torna presente nas ações sagradas da liturgia da igreja. Essa é a primeira sessão. E em especial os 7 sacramentos, a outra parte dessa parte. Primeira e segunda sessão. Segunda sessão, os 7 sacramentos. Em poucas palavras, de maneira muito simples, o que fundamenta este ponto? Bom, este ponto da segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, ele aborda a salvação realizada uma vez por todas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, e como ela é tornada presente na vida dos fiéis por meio das ações litúrgicas da Igreja, especialmente os sacramentos. E esta sessão se divide em duas partes principais. A primeira sessão, ela versa sobre a economia sacramental. O que é economia sacramental? Ou seja, ela explica como a liturgia, de um modo privilegiado, demonstra, faz com que o cristão experimente a obra de Cristo e do Espírito Santo de forma atualizada e de forma eficaz na vida da igreja. A liturgia, então, olhando por esse ponto de vista, não é apenas uma recordação de eventos salvíficos, mas a participação real e atual na graça e nos eventos que conferem. Então, quando eu sou batizado, eu não estou fazendo memória de uma coisa que aconteceu no batismo do Rio Jordão, não. Eu estou sendo mergulhado, eu estou sendo lavado, eu estou sendo purificado, eu estou sendo regado com a graça de Deus de maneira eficaz, indelével e misteriosa. Então, isso tudo, a liturgia, ela faz com que nós mergulhemos e atualizemos. Quando eu celebro a Eucaristia, eu não estou lembrando de algo que Cristo fez junto com os apóstolos na noite da sua paixão, né? Não, eu estou atualizando aquilo. Eu estou celebrando com Cristo, por Cristo e em Cristo o memorial da salvação. Paixão, morte e ressurreição. A entrega total, a doação total e a ressurreição total. Aquilo que nós celebramos longamente, de forma muito espiritual no Sábado Santo, se renova em toda a celebração eucarística. O Tríduo Pascal se torna perfeito dentro de cada celebração eucarística. Quando estamos fazendo a confirmação, não estamos fazendo memória, né? Não estamos fazendo memória lá do Pentecostes apenas, estamos vivendo o Pentecostes. Estamos vivendo o Pentecostes. Era o desejo de que cada cristão que foi confirmado na sua fé saísse ali falando como um vento impetuoso, com o coração ardente por aquelas chamas. Então, esta é a lógica. O sacerdote ordenado, ele não apenas está fazendo a perpetuação de um ofício sagrado, não, ele está se tornando sacerdote com Cristo, por Cristo e em Cristo. Ele se está tornando alter Christi, outro Cristo. Isso é algo fabuloso, isso mudaria a maneira com que nós olhamos, inclusive, para o sacramento do matrimônio, que entre batizados é sacramento, é caminho de salvação, é dom de graça. Isso faz com que eu olhe para o sacramento de cura, tanto reconciliação quanto unção dos enfermos, como, de fato, remédios eficazes para a vida. Quando eu peço perdão de maneira contrita, de maneira verdadeira diante do sacerdote, Deus apaga as minhas penas, apaga as minhas culpas, apaga os meus delitos. Ele me perdoa, ele me faz novo. Quando o sacerdote entrega, unge com óleo, ele está curando a alma daquela pessoa. Ele está libertando aquela pessoa. E somente quem faz esta experiência de uma maneira profunda é que entende essa
aquilo que é chamado de participação real e atualização na graça dos eventos da liturgia. É o Espírito Santo que faz. O mesmo Espírito que, do nada, criou o universo pela vontade do Pai Criador, o mesmo Espírito que preparou a Virgem Santíssima e fez com que o Filho de Deus fosse gerado no seu ventre, este mesmo Espírito faz com que pão e vinho se tornem corpo e sangue, faz com que o pecador se torne filho de Deus, retorne à sua natureza original, não marcado mais pelo pecado original, faz com que homem e mulher se tornem um só coração e uma só alma, uma só carne, fazem com que o sacerdote possa santificar-se e santificar aquilo que ele toca com a graça do Espírito Santo. Faz com que, diante do arrependimento total e do desejo total de se encontrar com Deus, o indivíduo seja curado na alma pelos sacramentos de cura. Então, essa relação é uma relação experiencial. Esta é a economia sacramental. Na segunda sessão, os 7 sacramentos apresentam isso que eu acabei de dizer. Apresentam os sacramentos como sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo, por meio dos quais a vida divina é dispensada aos fiéis. Ou seja, nós somos alimentados de Deus. Cada sacramento está vinculado ao momento fundamental da vida cristã: nascimento, apresentação, vivência, alimentação, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio, são momentos especiais na vida do homem de fé. A fundamentação teológica disso é uma expressão da repercussão de que isso sempre teve na vida da igreja. A doutrina dos sacramentos, como instrumentos de salvação, ela está enraizada na teologia desde os primeiros momentos. Os primeiros momentos da nossa vida foram diante do banho que a graça nos deu através da palavra. A palavra. Toda a celebração litúrgica da Igreja Católica tem a palavra. Então, nós temos a palavra como condutor. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele destaca que os sacramentos são causas instrumentais da graça, ou seja, eles realizam o que significam, porque são atos de Cristo operados na igreja e pela igreja. Então, todos aqueles exemplos que eu acabei de dar, São Tomás de Aquino ele vai dizer exatamente isso, que eles realizam o que significam. Então, o banho do batismo não é apenas uma memória, mas é uma realização. Não é apenas uma purificação, não é a representação de uma purificação, ele é uma purificação. O Cristo na Eucaristia não representa apenas um alimento, ele é um alimento. Ele não representa o corpo de Cristo, ele é o corpo de Cristo. O Concílio de Trento, 1545-1563, ele reforçou a doutrina sacramental em respostas críticas aos protestantes que afirmavam que os sacramentos não são necessários para a salvação, porque são meios através dos quais a graça é transmitida aos homens, então são necessários. Trento também enfatiza que os sacramentos não são meros sinais, mas são eficazes, ou seja, eles fazem aquilo que representam. Eles realmente conferem a graça que eles simbolizam. Durante o Concílio Vaticano II, um documento muito específico, chamado Sacrosanctum Concílio, ele renova essa compreensão litúrgica de que os sacramentos são cume, ou são fonte e cume da vida da igreja, são cume et fons da igreja, ressaltando que na liturgia, especialmente nos sacramentos, Cristo opera a nossa salvação. A liturgia, portanto, um espaço onde o mistério pascal de Cristo se torna presente e atual a cada um dos fiéis. O teólogo Joseph Ratzinger, a tempo do Concílio Vaticano, depois Papa Bento XVI, em suas reflexões sobre a doutrina teológica da liturgia, ele sublinha que a liturgia e os sacramentos são o encontro de Cristo ressuscitado com a igreja, que é corpo de Cristo. Ou seja, é uma continuidade da edificação e da santificação da igreja através do próprio Cristo. Aquilo que diz São Paulo, o esposo que santifica a esposa. Exemplo disso,
O sacramento da Eucaristia é considerado o sacramento dos sacramentos, o cume e a fonte, onde a salvação de Cristo se torna presente de maneira plena, de verdade. Então, em todo o oratório consagrado de uma comunidade, está o Cristo presente para adorar, para ser adorado. Então, essa transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo é a forma pela qual o mistério pascal é atualizado entre os fiéis e Cristo permanece entre nós. E tudo isso se dá pelo poder do Espírito Santo. Participar, portanto, da Eucaristia é participar da salvação que é operada por Cristo no seio da Igreja. Esta maneira de pensar faz com que a gente entenda que esse ponto número 15 é um ponto que vai ocupar muito espaço quando formos estudar as partes do catecismo uma a uma agora. Então, este foi o ponto 15. Grato por sua atenção. Eu sou o professor Euclides. Foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.